tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa. Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, o nosso bate-papo vai ser sobre microempreendedor individual. Hoje é uma saída que muitas pessoas buscaram para regularizar uma profissão, muitas pessoas que ficaram desempregadas e buscaram o MEI como uma medida aí de sustento. Para falar um pouquinho sobre isso, eu convidei a doutora Adelmo Soleira, que é consultor jurídico do Sebrae, aqui da cidade de Jundiaí. Doutora Adelmo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Direito com Elas em Minutos sempre estará aberto para a gente poder falar um pouquinho mais sobre MEI ou outros assuntos voltados ao empreendedorismo. Já lança aí a pergunta para o doutor. Afinal, o que é ser MEI? Bom dia, doutora Vanessa, bom dia a todos que nos assistem. Ser MEI, existem algumas vertentes. Tem o lado social e tem também a possibilidade de empreendedorismo. Uma situação que hoje, principalmente devido aí a uma grande quantidade de pessoas, podem buscar aí na formalização como microempreendedor individual uma possibilidade de crescimento e oferir rendas, né? Então e tem o lado social, que é justamente aí a questão da proteção da previdência e tirar realmente a pessoa que está aí com um trabalho informal do lado assim, como eu posso dizer, sem a sua regularidade. Então, a partir do momento que ele se formalizar, ele terá todo esse amparo. E é caro ser MEI, tem custo, né? A gente sabe que tem impostos, mas qual é o valor disso? Bom, de antemão já começo com um alerta. E nós temos feito bastante esse alerta, inclusive conversando com a doutora algumas vezes. A formalização do MEI, microempreendedor individual, é totalmente gratuita. Desde que a pessoa que queira fazer na sua residência entre no local certo. Então, eu já faço um alerta aqui. Portaldoempreendedor.gov.br. Portaldoempreendedor.gov.br. Por que eu falo isso? Muitas vezes você joga lá no Google, no site de pesquisas, e não se atenta. Aí você cai em algumas organizações que cobram, tanto para abertura como uma manutenção. O MEI está simplesmente isento de qualquer tipo de taxa. E o que ele paga efetivamente de tributo? Ele vai pagar 5% sobre o valor do salário mínimo, certo? Eu tenho que marcar direitinho, porque 52,25 não é um número muito fácil de guardar, para INSS. Se tiver atividade de serviço, ser uma boleira, uma salgadeira, ou até mesmo um mecânico, então ele vai pagar R$5, que é o ISS, tá? Que é imposto da prefeitura. E se for atividade de venda, certo? Atividade de produção, numa pequena panificadora, né? Então, ele vai pagar R$1. Então, qual que é o valor máximo que você vai ter de tributo, vamos colocar dessa forma? É R$ 58,25. Lembrando que depende da atividade que você executar, tá? Sim. Esse é o custo, não tem outro. E tem um limite também de renda mensal, anual também, para ele poder ser MEI. Se ele passar disso, ele acaba desenquadrando, não é? Não tem uma coisa parecida? Sim, sim. A atividade do MEI, ele tem como faturamento bruto anual R$81 mil. Tá. Então, que dá uma média de 6.750. Mas, devido à sazonalidade, o que não pode ultrapassar é R$81 mil ao ano. Tá. Duas situações, a gente não vai aprofundar muito, mas o que acontece? Se passar dentro dos R$81 mil até 20%, o empreendedor ele vai ser desenquadrado somente a partir do ano subsequente. Vai pagar essas diferenças de tributação em janeiro. E o que seria isso? Supostamente que a pessoa passou nesse patamar de até 20%, ele vai ser enquadrado como uma microempresa e ele vai ter que pagar os tributos referentes ao Simples Nacional dentro dos anexos de atividades, seja de serviço, ou indústria, ou comércio. Então, ele vai se adequar dentro daqueles anexos para poder pagar a tributação. Há que se mencionar bem que a partir do momento que houve o desenquadramento ou por excesso ou por ingresso de outra atividade que não é, no caso, pertinente ao MEI,
né, dentro dos anexos, do anexo que ele é permitido, ele deverá procurar um contador. Ele tem que ter um contador. Tá? Que tem as declarações anuais, né? Não que MEI também não é isento disso. Falando sobre aí declarações, já entrando no âmbito, né, doutor? MEI também precisa fazer declarações fiscais? Sim, são as únicas obrigações do microempreendedor individual. Recolhimento da DAS, ou documento arrecadação do Simples Nacional, todos os meses, dia 20, certo? Que depois nós podemos até falar e devemos falar sobre os benefícios que lhe traz. Sim. E também a declaração anual do MEI. A declaração anual do MEI é o empreendedor ter tudo anotadinho, bonitinho, mês a mês, quanto faturou, né, quais foram os gastos que foram executados dentro da atividade dele. E de 1º de janeiro até 31 de maio, ele vai ter que fazer essa declaração anual. Essa declaração anual é gratuita também, não tem que pagar, não tem que procurar contador, porque é muito simples. Poderia, no caso aí, buscar o apoio de alguns órgãos, de algumas prefeituras, e no nosso caso, dentro da própria unidade do SEBRAE, aqui em Jundiaí, nós estamos ali na Vigário José Rodrigues, tá? Tá. E então, já entrando no mérito, me fala um pouquinho dos benefícios, né? Puxando para o meu lado aqui do direito previdenciário, eu sei que ele pode ter salário maternidade, todos os benefícios, né, que um contribuinte individual teria, exceto a CTC, né, que é a certidão de tempo de contribuição. Mas fala um pouquinho mais sobre os benefícios. Então, aí entra uma situação até bastante interessante. Muitas pessoas acabam tentando se formalizar para ser um contribuinte individual voluntário, né? Aquela pessoa que recolhia através do carnezinho. No caso, o MEI ele tem que ter atividade vamos dizer assim, ou de serviço, do comércio, ou do empreendedorismo. Mas a grande vantagem é que ele vai pagar 5% sobre o valor do salário mínimo e ele vai ter direito a, no caso aí para as mulheres, né, o auxílio maternidade, 4 meses, existe no caso aí os períodos de carência. Então, no caso para gestante, 10 meses, mas aí a gente não vai entrar muito no mérito, porque são 10 meses de contribuição. E o importante é sempre recolher esses tributos em dia. A partir do momento que, principalmente pela lei da Previdência, existe essa versãozinha assim bem forte sobre estar em dia, ou seja, se perdeu o prazo de pagamento, ele pode ter uma discussão judicial para poder ter o direito garantido. Então, auxílio maternidade, auxílio doença após 1 ano, pensão por morte a partir do 1º mês de contribuição. Existem algumas diferenças com relação aí aos cônjuges e sobreviventes, né? Mas aos filhos menores não, ou no caso aí que tenham algum tipo de problema de saúde. Mas pensão por morte, auxílio doença, licença maternidade, auxílio reclusão. Então, são benefícios que você vai poder usufruir em caso de né, uma fatalidade aí, ou alguma coisa mais, vamos dizer, mais feliz, que é até a própria situação da maternidade. Tá? Legal. Inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre isso, mais pontualmente sobre a aposentadoria do MEI, junto com a doutora Ana Letícia. Até o pessoal, se quiser, vai lá no Google, na nossa página do Direito com Elas em Minutos, a gente fala um pouquinho mais sobre a aposentadoria do MEI. Voltando aqui, eu sei que recentemente teve uma resolução que os profissionais, eles são isentos de alvará. Fala um pouquinho sobre isso. O microempreendedor individual, ele tem por critério todas as atividades que estão no portal lá, quando você entra, atividades permitidas, e está na resolução, isso já de 2018, né? A primeira resolução foi de 94, né? Um anexo que falava as atividades que estão ali. Hoje nós estamos falando da resolução 140, que ela é de 2018. Então, todas as atividades que tem lá nesse anexo, eles já dizem o seguinte, são de grupo de risco baixo, ou seja, de grau de risco baixo. E, então, o microempreendedor individual, por ser dentre essas atividades de grau de risco, ele não precisa mais dos seus alvarás. A gente sempre acha conveniente buscar orientação, porque se, vamos porventura, aquele microempreendedor, entendendo que a atividade dele está bem adequada ao KNAI, que ele pegou e julgou ser parecido, isso pode dar problema.
Mas se for exatamente aquilo que eu comento sempre, se for uma boleira, se for um salgadeiro, se for um mecânico, dentro das suas realidades, trabalhando independentemente, tanto é que a própria resolução diz isso, ele não há necessidade de alvará. Acho sempre conveniente buscar os órgãos da prefeitura. Porém, quando você faz a formalização hoje no portal do empreendedor.gov.br, ele já vem dizendo assim, você está ciente que as atividades que você está executando são aquelas e tal, e você assume que realmente não está nada errado. Então, a partir daí já é dispensado o alvará. Então, é como eu disse, a única responsabilidade do MEI, a obrigação, é, no caso, o pagamento da DAS. Isso é muito importante para que ele possa ter aqueles benefícios que nós falamos, bem como ele pode, a partir do momento que ele fez lá o mínimo, né, de como se chama de contabilidade, saber quanto ele está faturando por mês, quanto que ele está gastando. Existe um relatório que pode ser extraído, inclusive, do próprio portal, uma folhinha básica, onde ele coloca lá à mão mesmo. E aí, no começo do ano, ele procura aí, como eu falei, ou vai pelo próprio portal, ou dentro de uma das unidades que deem apoio, gratuitamente ele faz a declaração anual dele. Então, essas são as obrigações, o recolhimento e a declaração anual. E a partir daí, ele tem esses benefícios. Então, é extremamente importante. Doutora Adelmo, quais então os cuidados? Você já falou que ele tem que fazer a declaração anual certinho, fazer um mínimo de cuidado, recolher a DAS em dia. Existe mais alguma situação que ele precisa fazer para evitar algum tipo de fiscalização e reclamação trabalhista? Por exemplo, até a gente estava conversando outro dia, ele pode contratar a esposa ou o esposo para poder aí ser empregado do MEI? Não. O empresário individual, ele não pode contratar, isso já o empresário individual, e que eu diga o microempreendedor individual. A previdência dentro da lei do INSS, ela é bem clara que não pode ser cônjuge, tá? Então, se você contratou seu marido ou sua esposa para trabalhar na coisa, está pagando lá, muitas vezes o governo está aceitando esse dinheiro, mas você vai ter uma briga lá na frente e o máximo que você pode vir a conseguir talvez é a devolução do teu dinheiro, porque não vai ser possível gozar desses benefícios. Uma outra situação que eu acho extremamente importante a gente alertar é que o MEI ele é dispensado da emissão de nota fiscal para a pessoa física. No entanto, para a pessoa jurídica, ele é obrigado. E existem algumas nuances, né, que a gente não precisa entrar muito no mérito, que é quando existe o cadastro dentro do Estado de São Paulo, junto à Secretaria da Fazenda, e é um contribuinte do ICMS. Então, existe uma portaria que diz a pessoa, né, a pessoa jurídica que é esse contribuinte, que vai tirar a nota fiscal de entrada. Eu viro e falo sempre, o microempreendedor individual vai saber desses detalhes? Então, não. Está vendendo para CNPJ? Emite sua nota fiscal. Isso é obrigatório. Então, para pessoa física, não. Agora, um outro detalhe que é o ponto interessante que a doutora comentou, para evitar fiscalização. Muitas vezes, nessa ideia de que não precisa emitir nota fiscal para pessoa física, vai lá e compra um monte de produto, coloca dentro da sua lojinha ou está vendendo produtos e não tem a nota fiscal de entrada daquele produto. Então, alerta, quando você comprar os seus produtos, sua mercadoria para vender, obrigatoriamente tem que ter a nota fiscal de entrada. Ou a nota fiscal que foi adquirido aquela mercadoria de empresa X ou tal. É só isso. Sim. Então, esse é um ponto bastante importante. Com relação ao trabalho, né, a legislação trabalhista, o microempreendedor individual ele pode ter um funcionário e tão somente um funcionário. Esse valor que ele vai pagar de salário é o salário mínimo ou o piso salarial da categoria. Não pode ultrapassar nem esse valor, para ter uma ideia. Então, sendo, obviamente que será o maior, mas se não tem, vamos dizer, um sindicato que regulamenta o piso salarial, deverá ser seguido o quê? O salário mínimo. No nosso estado existe um valor que é superior ao salário mínimo federal. Em todos os estados tem. Então, cada estado tem a sua pertinência, o valor referente ao mínimo estadual. Ok? Então, esse aí é um dos cuidados. E só pode ter um funcionário. Então, se tem um funcionário mais 3 sem registro, o MEI vai ter vários problemas. Primeiro, porque ele não é MEI. E segundo, que ele vai receber aí uma fiscalização e, obviamente, ele inclusive poderá ser comunicado à Receita Federal, dizendo, opa, esse rapaz aqui, né, essa moça, ela não é MEI, ele não é MEI, porque ele tem 4 funcionários. Então, algo está errado. Ele Então, pode ter um funcionário estagiário?
A atividade de estágio, ela tem uma lei Uhum. específica, e o MEI não se enquadra. Ah, isso era Mas muito bom ainda, falar. é, mas mesmo assim, ele poderia vamos dizer assim, procurar aí a instituição de ensino, porque tem que ter uma instituição de ensino intermediando Sim. vamos dizer, essa contratação. Mas supostamente que tenha a possibilidade, eu sempre digo isso, teria que se verificar. Se tem a possibilidade de ter um funcionário, vamos dizer que você contratou um estagiário, acabou, é só aquela pessoa que vai estar ali. Tá, Tá? entendi. Mas existem É, algumas regulamentações específicas aí. tá certo. E para finalizar, doutora Delma, eu sei que o Sebrae faz inúmeros cursos, inclusive eu já fiz. Você tem algum curso específico para MEI que seja gratuito para a gente poder indicar Tá. aqui para o pessoal? Como eu brinco sempre, eu sou meio ruim de memória, então eu fiz uma colinha aqui, ó. De 5 a 9 de outubro, nós teremos alguns temas específicos de empreendedorismo. Então, controles financeiros, venda e marketing, tá? E, inclusive, o que é bastante interessante também com a formalização, não é só a formalização. Nesse caso aqui, se a pessoa tiver aí, cumprir certinho a grade, do curso, que é um curso de uma semana, ele pode, inclusive, se habilitar para crédito. Hum, Aí, vamos supor, o microempreendedor que tiver a possibilidade aí de fazer uma expansão, e está precisando de um capital de giro, algum dinheiro para poder fazer investimento, não que vai ter o dinheiro na hora ali, não é isso, mas ele vai se habilitar, ou seja, para ter esse crédito, inclusive partindo até de juros zero, ele pode, inclusive, se habilitar a esse crédito. Então, obviamente, passará por uma série de regulamentações, de verificação de documentos, desculpem, né? Inclusive a situação financeira, e a partir daí, opa, tem essa condição, ele pode se habilitar um crédito que ficaria disponível aí dentro de uma carteira específica que obriga o curso. Então, já tem essa possibilidade, porque já fez o curso. sim. E aí, para fazer essa inscrição, é só entrar em contato com o nosso escritório, aquilo que eu falei, aqui na Vigário José Rodrigues, né? Na JJ Rodrigues. Fica aqui no centro e o telefone é o 4523-4470. Tá certo. Muito obrigada, doutora Delmo. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E como eu já te falei desde o início, pode voltar quando você quiser para a gente falar um pouquinho mais sobre MEI, empreendedorismo ou outros temas aí relacionados ao meio empresarial. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Me sinto honrado quando eu sou convidado para falar temas sobre empreendedorismo, que eu acho extremamente importante para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo brasileiro. Tá bom? Muito Muito obrigada. Tchau, obrigado. tchau, Tchau, tchau. pessoal.